Olá, tudo bem com você? Vamos dar hoje continuidade à nossa aula e nós vamos falar mais um pouco sobre planilhas Google e nós vamos ver como criar painéis, dashboards dentro do planilhas Google. E a gente vai ver de uma forma muito fácil, muito simples mesmo, como nós vamos trabalhar com esses dados, tá? Eu já busquei os dados, eu peguei os dados aqui, os dados de um site, né? Que eu vou mostrar aqui para você, o site que é um painel, que ele mostra o World Health Organization, né? Que traz um painel dos países com contaminação ali por mês, tá? Do coronavírus, ok? Já baixei, já está tudo pronto, né? Já até trabalhei os dados, porque tinha uma série de dados que não me interessava para esse exemplo, né? E eu posso pegar não só os dados da área de saúde, mas dados da área econômica. Então, tem vários sites governamentais, tanto no Brasil quanto de organizações internacionais, né, globais. Aí você pode pegar esses dados, por exemplo, sobre empreendedorismo, né? Tem dados sobre empreendedorismo muito interessantes, dados sobre segurança pública, né? Tem vários sites que fornecem isso, tá? Então basta buscar aí na internet, você vai encontrar muito material para que você possa analisar, pegar, baixar esses dados, colocar na planilha, gerar os painéis que você deseja e tirar, claro, fazer as análises conforme o seu objetivo, certo? Vamos lá, eu já peguei aqui, como eu disse, os dados eles já estão disponíveis aqui. Eu peguei somente, tinha muitos dados, né? Muitos dados aqui, mas o que eu precisava mesmo eram as datas de contaminação, os países, né? Já até ordenei aqui por data mesmo, então começa aqui no dia 3 do 1, né? 3 de janeiro de 2020 e vai até o mês 11. E os países, a região onde está localizado esse país, né? Se é a Oceania, se é a África, né? O continente que esse país está localizado. E o número de contaminados e, naturalmente, o mês. O mês aqui, né, somente ali mostrando o número do mês. Então, um representando janeiro, 2 fevereiro, 3 março e assim sucessivamente, ok? Se a gente dá um Ctrl seta para baixo, a gente vai ver que a gente tem aqui, ele demora um pouquinho, porque são muitos dados, tá? Mas pode ver aqui embaixo, ó, tem 75 mil, quase 75.600 registros, né? Então é muito dado que ele consegue trabalhar, né? Então é muito registro que a gente tem ali e pode trabalhar aqui com planilhas, tá? E aqui eu vou mostrar para você o resultado já, para que você possa depois acompanhar, fazer esse passo a passo, tá? Então aqui eu tenho já o meu dashboard pronto, conforme o mês que eu vou selecionando, né? Então conforme o mês eu seleciono aqui, ele demora um pouquinho para selecionar a primeira vez, carregar, né? Então conforme, ó, vou selecionar aqui o mês de fevereiro, por exemplo, os números aqui eles têm que mudar, ó. Conforme eu vou mudando o mês aqui, ele muda os números, a numeração aqui também. Então pode ver, ó, já fez a mudança. Demora um pouquinho, porque são muitos registros e depende também da internet. Mas, por exemplo, no mês agora de mês 11, né? Eu tenho ali já o registros, ó, já vai começar a alteração do mês 11. Pronto. E aí nós vamos montar esse dashboard. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma nova planilha. Então vamos criar uma nova planilha, clicando aqui no sinal de mais. Vou renomear essa planilha. Vou colocar aqui, em vez de dashboard, vou colocar painel. Ok. E ali no painel eu estou selecionando por mês. Então a primeira informação aqui é que a gente tem que colocar mês mesmo. Então vamos colocar mês. E aqui embaixo eu quero colocar estes meses, tá? E eu quero só uma seleção dos meses, porque deve ter, sei lá quantos, né? Países ali, acho que mais de 200 países. Então, como é por mês, então é por dia, né? Cada mês tem aproximadamente 30, 28, 29, no caso de 2020, 29, 30 e 31, então você imagina que isso repete bastante, mas eu só quero os números de 1 a 11, porque é os registros que eu tenho de mês. Mas para isso eu não vou digitar, eu vou buscar essa informação lá, tá? Que eu já tenho lá, não preciso ficar digitando novamente. Então eu venho aqui e vou usar essa validação de dados. Clico aqui em dados, ó. Validar dados. Vou diminuir aqui o tamanho, tá? Fica mais fácil. Vamos colocar aqui do ladinho, pronto. Validar dados, aqui tem lista de intervalo. Então, aqui, ó, tenho várias opções. Dentre elas, lista de intervalo que eu preciso mesmo, tá?
Agora eu venho aqui, ó, selecionar intervalo de dados. Vamos clicar aqui, vou lá na planilha dados, vou buscar os meses, então vou clicar aqui no primeiro mês, vou clicar, aliás, aqui na coluna, tá? Então na coluna, vou clicar em OK, então eu cliquei na coluna direto, tá? Não cliquei no primeiro e no último não, na coluna direto, e vamos clicar em salvar. Pronto, vamos voltar ao nosso painel e vamos ver o que aconteceu. Já apareceu aqui a setinha, ó. Clicando aqui, a primeira vez demora um pouquinho, ó, foi até rápido, né? E agora eu posso escolher qual mês que eu quero, ó. Seleciono aqui o mês, tá bom? Bom, como eu quero isso aqui tudo registrado, bonitinho, então eu vou congelar essa parte da planilha. Essa parte para cima da planilha eu vou fazer o congelamento. Então para isso eu venho aqui, ó, ver, congelar as duas linhas, mas poderia ser mais de duas linhas, tá? Duas linhas aqui, pronto. Agora eu não tenho mais problema, porque agora eu posso, ó, posso ir até o final dessa planilha que eu continuo com as duas linhas aqui selecionadas. Vou selecionar essa região, vamos colocar uma cor aqui, aliás, só o primeiro, né? Vou colocar aqui Roboto, tamanho dessa fonte é 12 e vamos colocar esse fundo aqui, uma cor, um verde, né? Muito bem. E aqui embaixo, né? Aqui embaixo eu vou registrar então os países, né? Os países e o número de contaminados. Então, contaminados, eu quero o número de contaminados, certo? Vou abrir um pouquinho o tamanho aqui para a gente dar continuidade na criação do nosso painel. Ok, os países eu também tenho esses países já lá nos dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar de lá para cá, mas eu quero que ele não se repita, né? Então, olha, veja bem, eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui em países, dar um Ctrl C, ou pode vir aqui também, né? Se você quiser vir em editar, há a possibilidade também, ó, de vir aqui. Ele está demorando um pouquinho, porque como é muito registro, né? Então ele demora um pouquinho mesmo, tá? Para responder. Ó, é um copiar, pronto, ele já copiou aqui. Vou no meu painel, certo? Vou ali no meu painel, na planilha painel. Vou demorar um pouquinho, né? Porque ele está copiando ainda. E venho aqui, ó, editar, colar. Então vou colar aqui. Pronto. Ele demora um pouquinho, porque ele está buscando essa informação, é muito registro, 75 mil registros, né? Pronto, ele já colou aqui, inclusive colocou países novamente. Só vou clicar e arrastar para cima. Mais um, acho que até aqui mesmo. Pronto. Não, não ficou. Então, mais um para cima. Vamos lá. Acho que é mais fácil eu deletar esse aqui, né? Pronto. E coloco contaminados aqui embaixo. Está resolvido já. Muito bem, então aqui os países, se a gente olhar, se a gente olhar lá no final, ó, olha bem, vou lá no final, eu tenho aqui mais ou menos 75 mil registros, né, quase 76 mil registros de países. Não é isso, porque tem vários países repetidos aqui, porque no mês tem 30, né, dias, 29 dias, 28 dias, então o que é que vai acontecer? Vai repetir o nome desse país várias vezes. Então vou ter Brasil, por exemplo, várias vezes o país Brasil. Mas eu só quero um resumo, tá? Eu não quero esses 75 mil. Então eu vou dar um Ctrl, Shift, setinha para cima para selecionar, porque eu estou no último registro. Vou selecionar aqui, ó, descer um pouquinho, ali, e venho aqui em dados. Vou vir até dados. Vou vir na opção aqui, ó. Tem uma opção aqui, remover cópias. Aqui, ó. Vou clicar em remover cópias. Esse remover cópias, ele pergunta se eu selecionar tudo, se eu tenho cabeçalho. Não, não tenho cabeçalho. Vou pedir para remover. Ele vai remover os dados que foram repetidos, tá? Então, Brasil só vai ficar um Brasil, só vai ficar um Afeganistão. Olha, já disse aqui que ele removeu 75.323 linhas e sobraram 235 linhas exclusivas que permanecem, né? Tá aqui, pronto, tá ali já o registro, ó. Então se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vai ver que só tem 235, né? Ali, ó, 235 não, 240 registros, né? 235 é porque eu desci um pouco mais, tá certo. Ok. E aqui agora eu quero colocar um número
de contaminados por país conforme o mês que eu selecionei. Então agora a gente vai aprender aqui uma nova fórmula, nova função para executar esse passo a passo, tá? Então tem que prestar bastante atenção nessa etapa aqui. A função que nós vamos utilizar é a soma Cs, tá? Soma Cs, abre parênteses, tá? Se eu quiser mais detalhes, eu clico aqui do lado, ó, eu posso ver os detalhes, se eu não quiser, eu posso fechar, tá? Nesse caso aqui, eu quero somar os contaminados com base no país e com base no mês que eu selecionei. Então, para isso, o que eu vou fazer? Os dados, lá na planilha dados, nós temos, então, os países, os meses e tem um número de contaminados, tá? Por dia. Então, a gente vai ter que selecionar agora por mês. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, vamos em dados. O que eu preciso selecionar é o número de contaminados primeiro. Então, clicamos aqui, ó, que é o que eu vou somar. Então, número de contaminados está onde? Está aqui, ó, na coluna D. Então, eu vou clicar na coluna D, tá certo? Vou colocar o ponto e vírgula, e aí eu quero o quê? Com base no quê? Na base nos países. Então, eu venho aqui e seleciono países, coluna tal países, ó. Então, os dados que eu vou somar, que são os números de contaminados, com base nos países, ponto e vírgula, com base em que informação? Bom, na informação que está sendo solicitado lá no meu painel. No caso ali, o primeiro país. Vamos ver qual é o primeiro país aqui. Vou clicar em painel. O primeiro país é o Afeganistão. Pronto, com base no Afeganistão. Ponto e vírgula, né? Novamente ponto e vírgula. Com base em que mês? Em quais meses? Então eu tenho que ir lá em dados, buscar outro critério que é lá em dados, tá? Nos meses. Vamos clicar aqui em dados, certo? Vou clicar aqui em mês, na coluna mês, na coluna E, né, que está o mês, certo? Ponto e vírgula, com base em qual mês que eu selecionei. Bom, o mês que eu selecionei está na planilha painel, tá? Então, clicou aqui em painel e pronto, com base no que eu estou selecionando aqui. Fecho o meu parênteses e pressiono Enter e já na sequência ele vai aparecer o resultado ali dos contaminados. Só vou colocar aqui, ó, no formato de número, vou formatar esse número aqui, fica mais fácil. Clicar em formatar, vamos até a opção número, vai ser número mesmo, tá? Pronto, só que eu não quero essas casas decimais, né? Então eu vou retirar as casas decimais aqui, ó. Vamos lá, mais um. Pronto, já tirou as casas decimais, tá? E aqui, pessoal, eu posso usar a alça de preenchimento, mas para usar essa alça de preenchimento eu preciso prender a célula que não vai sofrer variação, né? Bom, os países vão sofrer variação, os dados que estão de contaminados também vão sofrer variação, né? O único que não deve sofrer variação é este camaradinho aqui, que é o mês só. Então eu venho aqui, que é o último, ó, e coloco ali cifrão na coluna, cifrão na linha. Pronto, pressiono Enter, já vai atualizar. Pronto, atualizou. E agora eu dou dois cliques aqui, ó. Dois cliques aqui. Pronto, ele já vai automaticamente descer e já vai pesquisar. Ó. Tá aqui, ó. Bonitinho, né? De todos os... Né? E tá presinho, ó. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, eu vejo que está preso, ó. Ele continua. E se eu selecionar aqui, por exemplo, o mês... Vou esperar carregar aqui, né? Se eu selecionar aqui o mês de janeiro, ó. Cliquei no mês de janeiro. Você pode ver que a maioria... vai estar zerado, né? A maioria porque não tinha tantos contaminados. Se eu clicar aqui já no mês 11, tá? Que é o mês de novembro, né? Você vai ver que aumenta esse número de contaminados, ó. Então tá aqui, ó, tá vendo? Então ele vai mudando conforme eu vou alterando esse registro aqui de meses, tá? Bom, vou aproveitar, já que estou aqui, e vou fazer a formatação também. Então, para isso, selecionei, na verdade nem precisa, né, mas eu vou já deixar selecionado. Vou opção formatar, vou cores alternadas, até cores alternadas, e vou colocar aqui esse tom aqui, né, de azul ou verde, acho que esse aqui é melhor. Ok, pronto, tá aqui todos os registros, tudo bonito. Olha lá, pronto, já retornei. E aqui eu vou criar então agora um mapa para ficar mais fácil para a gente entender como funciona isso, tá bom? Olha aqui, o que nós vamos fazer aqui? Acho que essa cor ficou legal, vamos trocar essa cor aqui também.
é quase um transtorno obsessivo, né? A pessoa fica obsessiva em fazer a coisa, aumentar o tamanho também dessa fonte aqui que está pequeno, né? Em relação à outra, e vamos centralizar também, tá? Então, como eu estava dizendo, nós vamos colocar aqui um mapa para ficar mais fácil para a gente entender visualmente, né? Eu posso colocar esse mapa em qualquer lugar, mas eu vou colocar aqui do lado para ficar mais fácil para você entender. Então, vem aqui, ó, agora, inserir gráfico, tá? Em gráfico mesmo. Aqui do lado ele já insere um gráfico. Ah, esqueci de fazer a seleção também, né? Vou deletar novamente, porque eu esqueci de fazer a seleção do gráfico, tá? Só para você entender. Então, clicou, seleciona, né? Eu vou selecionar aqui, pressionar o Shift, Ctrl, seta para baixo, ele vai selecionar toda a minha planilha. Vamos lá, em inserir gráfico, tá? Inserir gráfico, ele já vai colocar aqui o gráfico. Pronto, ele já inseriu ali o gráfico. Será que esse gráfico está funcionando? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, se eu clicar aqui no mês 1, vamos lá, vamos ver se ele está alterando. Pronto, vamos ver, carregando. Opa, ele já alterou, tá vendo? Já alterou o gráfico também. Vou colocar esse gráfico, vamos clicar aqui e arrastar o nosso gráfico para uma região mais interessante aqui para nós, tá? Vamos lá, ficou baixo. Vamos colocar aqui no início esse gráfico. Aliás, vamos apagar esse gráfico aqui, porque ele ficou no lugar errado. Vamos excluir ele aqui e dar um Ctrl Shift. Isso, eu quero colocar o gráfico aqui. Vamos inserir de novo. Pronto. Está aqui o gráfico. Só vamos alinhar ele aqui em um local melhor, né? Aqui, bonitinho. Pronto. Só que, como eu disse, você viu que ele já está funcionando ali. Conforme o mês eu vou escolhendo aqui o mês, ele já vai alterando ali o gráfico também. Além de alterar os números aqui, ele altera também. Só que eu quero isso dentro de um painel que fique melhor distribuído, tá? Então, eu vou clicar aqui em gráfico, vou alterar esse tipo de gráfico para um mapa, né? Porque nesse caso aqui fica mais fácil. Editar gráfico. E aqui, em editar gráfico, gente, vamos lá. Eu quero um gráfico do estilo mapa. Então, você atua aqui, seta aqui, ó, gráfico de mapa, certo? Pronto. Gráfico de mapa traz aqui uma série de funções. Eu vou clicar em personalizar, mapa. E aqui, por exemplo, eu quero o número mínimo de casos, né? O menor contaminado. Então, aqui eu vou trocar. Então, aqui eu vou colocar uma cor, um vermelho, que é mostrando o contaminado, porém o contaminado menor, né? Subindo, né? Médio, então aqui eu já vou colocar mais um alaranjado, certo? E altamente contaminado, já vou colocar um vermelho mais escuro, né? Para representar aqui, ó, tá vendo? Então aqui, gente, ó, agora conforme eu vou selecionando o meu número aqui, vou selecionar o número 1 que não tinha quase pouquíssimos contaminados, né? Então tenho aqui, olha lá, que eu só tenho basicamente no mês de janeiro, né, que é o mês 1, né, pouquíssimos países contaminados. Nesse caso aqui, se eu passo o mouse em cima, está mostrando a China. Olha lá, na Rússia, Federação da Rússia 2, né? Austrália, eu já tinha 70 pessoas, né? Conforme eu vou passando, ó, Sudão, né? Aqui Brasil, não tinha ninguém ainda, não tinha registro, né, dessa informação e tudo mais, certo? Se eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, agora no mês, vamos colocar no mês 11, né? Mês 11, vamos ver como é que fica agora o nosso mapa. Entendeu? Esse aqui é o nosso mapa. Olha, são 15 horas. Olha bem aqui, gente. Está mostrando aqui que nós temos, então, uma contaminação um pouco maior, né? No mês 11. Então, percebe que aí, conforme o mapa vai aparecendo, tá? Conforme eu vou selecionando o mês, o mapa vai alternando e com base nos números também que estão aqui, tá? Então é bem interessante você trabalhar com o mapa. A outra coisa, a gente não tem mapa aqui no Brasil ainda, mas dá para a gente fazer algumas edições. Por exemplo, eu quero saber, vamos clicar aqui, gráfico de mapa, países, vamos lá, países aqui, vamos ver se a gente consegue selecionar só um país. Não, eu não quero esses países. Vamos ver aqui. Mapa. Gráfico. Personalizar. Mapa.
e vem aqui. Está o mundo todo, mas eu, por exemplo, quero verificar a Europa agora. Europa. Então eu tenho só a Europa aqui, ó. Deixa eu tirar aqui da frente para você visualizar, né? Só a Europa. Ah, eu não quero a Europa, quero ver o continente da América do Sul. Então vou editar, vamos lá ter a opção personalizar mapas e eu quero aqui América do Sul, tá? Então vamos ver a América do Sul. Ah, eu quero ver a Oceania. Ou, por exemplo, os Estados Unidos no mês 5, né? Aí eu vou selecionando, né? Conforme eu posso criar vários mapas agora, né? Enfim, olha, no mês 5 tinha pouco também, né? O mundo todo. Então, o mundo todo daqui, pronto, já está ali a informação. Se eu quero fazer só com base, montar um gráfico com base em uma parte aqui, eu vou selecionar só uma parte aqui, né? Que aqui está organizado já por, vamos só colocar esses países aqui, e eu quero o número de contaminados somente desses países. Vamos inserir um gráfico, vamos inserir aqui um gráfico, e está aqui, ó, pronto. Eu tenho aqui o gráfico, posso clicar nele e arrastar para baixo. Vamos lá, para ficar bonitinho, certo? E eu tenho aqui linha, coluna, vamos ver como é que fica aqui. Vamos ver a opção. Tem opção aqui, tem uma opção bem interessante, 3D também, que eu posso colocar, né? E conforme, aqui vai mostrando, né, os países, tá? Aqui, países, aqui é o número de contaminados, só eu troquei também, né? Vamos voltar aqui, não é isso que nós queremos. Nós queremos, deixa eu ver aqui, tá aqui, deixa eu desmarcar essa opção. É essa opção que eu quero, só que no formato 3D, tá? Então tá aqui, e conforme eu vou selecionando, vai modificando também. Por exemplo, eu vou colocar 2 aqui, ó, mês 2. Pronto, ele vai carregar, carregou, pode ver que só a Austrália tinha um número grande, então, de contaminados nessa época. Agora já no mês 8, né, então eu já tenho aqui. Então eu posso fazer de várias formas aqui o meu dashboard, né? Olha, a Argentina tem uma contaminação maior já no mês 8, segundo os dados que nós capturamos daquele site. Então, por aí você consegue ter várias tomadas de decisões, né, com esses painéis. Eles não precisam ficar junto com a planilha. Eu coloquei aqui somente para facilitar a visualização dinâmica. Então, selecionando, conforme eu vou selecionando os meses, o gráfico ele vai mudando dinamicamente. Se eu inserir mais dados aqui, ó, dados aqui no mês, na planilha dados, eu não preciso me preocupar, porque aqui também vai sendo alterado automaticamente, tá? Então se torna muito dinâmico. Se eu tenho um grupo que está fazendo ali dentro da minha equipe, está trabalhando da empresa, né, da organização, está trabalhando só com a inserção dos dados, né, porque os dados, gente, muitas vezes eles vêm, mas eles não vêm bonitinho, igual eu mostrei para vocês aqui, eles vêm totalmente inválidos, né? E você tem que validar esses dados, tá? Você tem que organizar esses dados corretamente, classificar esses dados, separar as categorias, né? Tudo isso que já deixei pronto para vocês aí, tá? Muitas vezes ele não vem totalmente organizado. Então, muitas vezes você tem uma equipe só que faz isso. E aí, uma equipe vai organizar, vai inserindo os dados, mas como já está tudo pronto aqui, o dashboard vai se transformando e você vai vendo isso em tempo real, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desta aula. Eu acho que é uma aula importante, eu acho que é bacana você entender como funcionam os dashboards, que esses materiais dinâmicos para tomada de decisão. Isso pode ser adotado dentro para vendas, isso pode ser adotado para segurança pública, né? Para você analisar a segurança pública, quais são os bairros que estão tendo mais problemas ali de segurança pública, né? Por meses ou até mesmo por anos. Eu posso mostrar ali do ano de 2015, 2016, se eu tiver esses dados em mãos eu posso fazer isso, né? Ou no caso aqui de contaminados do Covid, mas poderia ser, como na nossa região aqui a gente tem algumas doenças tropicais como malária, né, dengue e tudo mais, eu posso fazer até um comparativo, né, dos anos, como é que foi a evolução e quais meses que eu tenho também a elevação dessas doenças, né, de registro dessas doenças e como, a partir desses dados, eu posso criar políticas públicas para a gente poder
o gestor poder ou tomar a providência correta, ou a vacina, ou a prevenção, ou alerta, enfim, o que é preciso, né? Isso também inclui essa questão de chuvas, né, meteorologia e tudo mais. Claro que isso leva um pouquinho mais são dados mais sensíveis, né, que a gente precisa trabalhar, mas de qualquer forma fica aí a dica, né, de você usar essa ferramenta. Além dessa ferramenta, você vai descobrir outras que tem aí, tá bom? Ficamos por aqui hoje, espero que você tenha gostado e na próxima aula a gente se encontra. Até mais!